Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, todos preparados para mais uma sexta-feira de aprendizado de inglês, ok? Na nossa aula de hoje nós vamos finalizar, vamos fechar a Lesson 5, tá? Na verdade com uma revisão. Revisão principalmente dos advérbios de frequência, que foi o tema central abordado nessa lição, perfeito? Então eu trouxe aqui. Lembrando que quem não tiver o livro de inglês, corre, dá uma pausa no vídeo, pega lá para que vocês possam acompanhar juntamente com a minha explicação, perfeito? A gente aprendeu como utilizar alguns advérbios de frequência, mas eu preciso, antes de saber quais são os advérbios, que é o que eu trouxe aqui no segundo slide, tá? Que são os advérbios só para a gente fazer uma revisão, desses advérbios de frequência, eu preciso saber exatamente quando é que eu vou usar, né? Então, não só na minha pergunta, como eu vou utilizar na minha resposta. E aí, quando eu sempre vou fazer essa pergunta, quando eu quero saber com a frequência com que uma pessoa desenvolve determinada ação. Lembrando que, quando eu coloquei aqui a ação, ó, lembrando que verbo significa ação, né? Então, percebam o seguinte, ó, aqui o primeiro exemplo, ó, How often do you go to school? Com que frequência você vai à escola? I go to school every day. Eu vou à escola todo dia. Então, eu estou fazendo uma pergunta sobre a ida à escola e ele está me dizendo a frequência disso. Ele está dizendo que vai à escola todo dia. No segundo exemplo, How often do you go to the club? Com que frequência você vai ao clube? I sometimes go to the club. Eu, às vezes, vou ao clube. Ou seja, não é uma ação costumeira, não é uma ação que é feita todo dia, né? Somente às vezes, possivelmente aos finais de semana. Certo? Então, usando esses dois exemplos, eu trouxe aqui de uma forma mais esmiuçada, mais detalhada, como vocês devem atentar para a pergunta e para a resposta quando eu quero saber a frequência de determinada ação, ok? Aqui na pergunta eu tenho How often do you do? E aí eu tenho a ação. Essa ação é caracterizada pelo verbo. Com que frequência você joga, brinca, pula, visita, estuda, lê, assiste? Isso é ação, isso é verbo, tá? Então, com que frequência você faz determinada coisa? How often do you go to school? Vai à escola. How often do you eat pizza? Com que frequência você come pizza? How often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? How often do you wash the dishes? Com que frequência você lava a louça? Tá? E a sua resposta é onde vai ter colocado o advérbio de frequência, tá? I, como vejam que tá aí no exemplo, ó, mais a ação, que também é caracterizada pelo verbo. I go to school every day. Eu vou à escola todo dia. I eat pizza every Friday. Eu como pizza toda sexta-feira. I wash the dish often. Eu lavo a louça às vezes, né? Uma vez ou outra é onde eu faço a lavagem da louça, tá bom? Então, é só para vocês entenderem, meus amores, essa sequência aqui, que é o que é primordial para vocês. How often do you, mais a ação, fiz a minha pergunta. Como que eu construo a minha resposta? I, o verbo, mais o advérbio. E só a nível de revisão, nós temos aqui os principais que eu já trabalhei com vocês nas últimas aulas, né? Always, que significa sempre, é a frequência de 100%. Usually, usualmente, cerca de 80%. Often, frequentemente, dá em torno de 60%. Sometimes, às vezes, né, esporadicamente, 30%. E never, nunca. 0% é quando você nunca desenvolve determinada ação, tá? Então, a nível de revisão, vocês recapitularam os advérbios de frequência, como eu devo proceder na minha pergunta e como eu devo proceder na minha resposta, tá bom? Dúvidas, esclarecimentos, estou à disposição de todos vocês no WhatsApp. Espero que vocês façam as atividades correspondentes. O que tiver pendente, o que tiver de atividade passada, aproveita para atualizar o livro, que em breve, logo logo nós estaremos na nossa escola e eu vou fazer a correção de todos os livros de vocês. Perfeito? Goodbye!